A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Eu criei este canal no YouTube com o intuito de pregar o Evangelho da Graça, com o intuito de alcançar almas para o reino de Deus. E eu peço que os amados irmãos não somente me sigam, me acompanhem, mas que divulgue também a mensagem que eu venho postando aqui, que não é uma mensagem por coincidência, mas é aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo em secreto. E no secreto eu tenho escutado sua voz e venho aqui nas redes sociais falar aquilo que eu tenho escutado da parte de Deus. Não se escandalize com quando eu coloco o Pix, tá? Na foto de capa dos vídeos. Não estou aqui pedindo para que me ajude. Não estou aqui usando a palavra de Deus como um comércio, tá? Não estou aqui para escandalizar com esta atitude que faço, mas divulgo o meu Pix e minhas contas bancárias não é para escandalizar e nem afastar ninguém da presença de Deus. Dizer, nossa, a irmã está fazendo isso porque ela está usando a palavra de Deus como comércio. Não. Me ajuda quem quiser ajudar e sentir no coração de me ajudar. Eu não obrigo aqui ninguém a me ajudar. Fora o YouTube, eu tenho o meu próprio trabalho. Eu tenho minha própria venda também, porque eu não vivo do YouTube, eu vivo também do meu trabalho. Para que as pessoas não pensam que eu só estou vivendo do YouTube, não. Eu também vivo do meu trabalho, do suor do meu rosto. E eu espero que os amados irmãos gostem dos vídeos que eu posto. E que Deus fale ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Curta os vídeos, compartilhe, divulgue. Alcancem os máximos de vidas. Compartilhe para os seus conhecidos, para os seus amigos. Compartilhe a palavra de Deus. Deus abençoe. Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero estar aqui nesse momento compartilhando algo da parte de Deus, uma mensagem da parte de Deus, e que essa mensagem ela fale profundamente ao seu coração. Abra bem os teus ouvidos, abra bem o teu coração e permita você que esta palavra penetre no mais profundo da sua alma. Em nome de Cristo. O tema hoje dessa mensagem é a tentação de Jesus. Hoje eu quero estar falando sobre o livro de Mateus, capítulo 4, quando o nosso mestre e único Salvador Jesus foi levado até o deserto pelo Espírito Santo, com a permissão de Deus Pai. E essa lição, ela foi permitida por Deus
E através desta mensagem, deste versículo, no livro de Mateus capítulo 4, fala sobre muitas coisas que até a gente nem sequer imagina. Muitas coisas é revelada na palavra de Deus, e quanto mais a gente lê, a gente fica sabendo de mais coisas ainda. Não sei se você já presenciou isso, porque eu já. Quando a gente lê a palavra de Deus ela se renova dia após dia. Por exemplo, se a gente pegar a palavra de Deus e for meditar nela agora, nesse exato momento, ela vai falar conosco de uma forma tremendamente sobrenatural. Se você for pegar a palavra de Deus e ler amanhã, ela vai se renovar e vai falar conosco de uma outra maneira. Por isso que diz que a palavra de Deus ela se renova todos os dias da nossa vida. E isso é verdade. Isso é verdade. E hoje eu estava meditando sobre esse livro de Mateus capítulo 4, quando Jesus foi levado ao deserto pelo diabo com a permissão de Deus Pai. O Espírito Santo levou Jesus até lá. E eu gosto dessa passagem, sabe por quê? Porque Jesus, um homem, o nosso Salvador único, um homem que esteve no corpo de pecador, mas foi um homem santo puro, né? Um homem santo e puro. E nessa passagem, isso nos ensina muitas coisas. Nos ensina que Jesus, ele sendo homem, em um corpo de um pecador como eu e você, ele conseguiu vencer a tentação. Ele conseguiu ganhar do inimigo, né? Com a autoridade que foi dada a ele. E esse episódio bíblico não só se fala só de tentação, mas fala também da capacidade que Jesus tinha, que foi dada a ele pelo Pai. E hoje eu vou estar trazendo essa tarde aqui, falar sobre isso aqui, sobre essa passagem da Bíblia. Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.
Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviam. A tentação de Jesus aqui nessa passagem é um episódio bíblico que muitas vezes a gente se faz várias perguntas. Por que que Jesus, sendo ele santo, puro, e um corpo de um pecador como eu e você, não caiu nessas tentações, em todas essas tentações do diabo? Por que que Jesus passou por todas essas tentações? Por que que Deus Pai permitiu Jesus, o seu filho, passar por todas essas tentações, sendo que ele era puro e santo? E muitas perguntas vêm na nossa mente quando a gente se depara e lê esta passagem. Pois bem, a palavra de Deus ela foi escrita para servir para a gente como uma lição. E as lições estão todas aqui, em cada história, em cada passagem, em cada versículo. Em cada versículo e em cada livro, tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, o Pai, ele permitiu todas essas coisas porque ele tinha um propósito nisso tudo. Qual era o propósito do Pai, de Deus, né? Era de salvar a humanidade. Era de trazer as suas criaturas para perto dele. Era de libertar a humanidade. Era de ensinar a humanidade como vencer as tentações. A palavra de Deus, ela menciona que assim, eu vejo aqui nesse versículo, que assim como Jesus conseguiu vencer as tentações ofertadas a ele, oferecidas a ele pelo diabo, a gente também tem essa capacidade de também vencer. Claro que não sozinhos. A gente tem que estar na companhia do Espírito Santo para poder vencer toda a tentação. E muitas das vezes a gente somos tentados da mesma forma que Jesus foi. E a desculpa da igreja é que quando cai em tentação é dizer: eu caí porque eu não aguentei. Eu caí porque eu queria conhecer o pecado. Eu caí porque eu dei uma voltinha no pecado. Eu fui lá dar uma volta no pecado e então, sem querer eu caí. Sem querer querendo, eu caí. Fui tentado e sem querer eu caí. Sem querer eu aceitei aquela tentação. Eu fui tentado porque eu não soube discernir. Eu fui tentado porque me bajulou e eu estava precisando e eu queria saber como era e acabei caindo. Sempre, infelizmente, existe essas tais e outras desculpas, né, da igreja. A tentação não é apenas uma tentação qualquer. A tentação é uma tentação maligna. É uma oferta maligna da parte do inimigo para te distanciar, para nos distanciar da presença de Deus. E infelizmente as pessoas, como são fracas, né, o espírito é forte, né, mas a carne é fraca, as pessoas acabam aceitando as tentações a elas ofertadas. Mas elas aceitam isso, mas elas não sabem o quanto elas estão se prejudicando
e prejudicando a outra pessoa e se prejudicando a si próprio, né? A si mesmo. E isso aqui serve de lição. Isso aqui serve de lição. A tentação de Jesus nos serve de lição. Porque é um episódio bíblico aonde fala sobre após 40 dias de jejum, né? Após 40 dias que Jesus estava jejuando e em oração, ele resistiu às 3 tentações, que foi transformar as pedras em pão, né? Ele resistiu a essa tentação. Ele resistiu à tentação de pular do templo e adorar o diabo em troca de reinos, né, ao redor. Ele insistiu também a tentação de se perder, né? Se você vê, se ele pulasse do templo e adorasse o diabo daria tudo a ele e ele iria ter o mundo inteiro aos seus pés. Ele iria ter pessoas o adorando, se curvando diante dele, e até as pessoas aos seus pés, louvando, idolatrando, querendo aquilo, querendo levantá-lo, né? Ele ia ser visto, famoso, né? Jesus resistiu a essas 3 tentações. E isso nos ensina que a gente tem essa capacidade também, a gente tem essa força também, também essa autoridade, também esse poder de resistir à tentação do pecado, que muitas das vezes é ofertado a nós, que se chega como algo de luz até ao nosso caminho. E aí eu digo, o que vale toda a alma, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma por causa de uma tentação? O que vale eu ganhar o mundo inteiro, tudo que eu queria, tudo que o meu coração desejava, todas as conquistas deste mundo de ilusão, e no final de tudo eu acabar perder a minha alma e perder a minha salvação? Não vale nada, não vale de nada, né, meus amados? Não vale de nada. O pecado, ele faz distanciar-nos da presença de Deus. O pecado faz uma manipulação, uma lavagem cerebral na nossa mente. Ele lava a nossa mente, ele nos cega espiritualmente. E muitas vezes, até o próprio crente passa por essa lavagem cerebral na cabeça. Se não tiver preparado, acaba caindo. Se o espírito não tiver forte, a carne, sendo a carne tão fraca, o crente acaba caindo. E por cair, envergonha o nome de Deus e envergonha a sua própria imagem. Eu quero dizer para você que me ouve aqui, Deus, ele não nos chamou para nós envergonharmos o seu nome. Pelo contrário, Deus nos chamou para a gente ser luz, sal e luz na terra. Deus nos chamou para sermos luz aonde está escuro. Deus nos chamou para sermos sal aonde não tem o sal, aonde Deus nos chamou para sermos sal no meio do que não é salgado. Aleluia. Veja aqui que Jesus, ele teve um propósito quando esteve aqui na terra. O Pai tinha um plano
através do Filho. E qual era o plano de Deus através do Filho? Era resgatar a humanidade, era salvar a humanidade, era despertar a humanidade, era libertar a humanidade, era ensinar todo aquele que se aproximava até ele sobre como vencer, sobre como conquistar, sobre como ganhar. Veja que o próprio Senhor, ele foi tentado muitas vezes. E não só para por aqui de 3 tentações dele ter vencido, não. Teve outras tentações que a gente nem sabe, que ele presenciou, né? Ele resistiu essas 3 tentações e outras que a gente nem imagina quantas tentações ele sofreu. No livro de Deuteronômio, também lá demonstra a obediência a Deus, que é consolidando a sua autoridade antes de iniciar seu ministério. Jesus, ele consolidou o seu ministério, ele consolidou a sua autoridade. Ele servia a Deus Pai com obediência, com profundidade. E isso se refletia nas atitudes e nas ações do Senhor. As 3 tentações de Jesus no deserto foram a primeira tentação de Jesus no deserto foi essa. O diabo dizendo a ele, olha só, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, olha só, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só. A primeira das 3 tentações de Jesus no deserto foi essa, que ele transformasse as pedras em pães. Ele resistiu em não fazer isso. Porque se ele fosse outro, ele teria feito isso. Ele teria caído nisso e tinha feito isso. Tinha obedecido a palavra do tentador contra ele. Após 40 dias de fome, o diabo, o tentador, sugeriu que Jesus transformasse as pedras em pão. E Jesus então respondeu que não só de pão viveria o homem, que o homem não só vive só de pão, mas o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. E enfim, ele não cumpriu a palavra, o pedido, ele não atendeu o pedido do tentador. A segunda tentação que Jesus enfrentou no deserto. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha lá como o tentador é terrível. O diabo levou Jesus ao ponto mais alto do templo, ao ponto mais alto do pináculo. E lá o diabo sugeriu a Jesus que ele se jogasse de cima até abaixo, citando para ele que os anjos o protegeriam se ele saltasse, né, pulasse de cima a baixo. Ele teria a proteção dos anjos. Os anjos viriam até ele para o proteger. E Jesus então respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. 2 vezes. Aleluia. A terceira tentação que Jesus enfrentou no deserto foi
a adoração por reinos. Disse-lhe Jesus. Não, perdão. A outra é adoração por reinos. Deixa eu ver aqui. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviam. Veja aí nessa passagem deste versículo que o diabo ofereceu todos os reinos do mundo. Ele ofereceu tudo o que estava ao redor, né, de Jesus, no mundo inteiro, em geral, no mundo em geral, no mundo todo ao redor. Ele ofereceu tudo o que estava na frente de Jesus e nos lados de Cristo. Se Jesus o adorasse e prostrasse aos pés dele. Jesus então rebateu dizendo: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a ele preste culto. Isso aqui serve de lição para mim e para você. Se uma tentação for oferecida a nós, o que nós devemos fazer? Discernir. Pedir do Espírito Santo discernimento, para que nós não venhamos cair na tentação. Porque eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã que está ouvindo. A tentação é um perigo de nos afastar da presença de Deus, de nos distanciarmos da verdade. A tentação, ela não é somente um nome, mas é uma cilada do diabo. É uma artimanha, uma jogada do inimigo. E muitas das vezes ele joga conosco e a gente nem percebe que o próprio inimigo está jogando conosco. Às vezes ele usa qualquer coisa ao nosso redor, até mesmo um crente que se dá brecha para ser usado, e ele acaba usando para jogar contra nós. Por isso que Deus fala: vigiai e orai. Jesus, ele falou vigiar, ele não está falando para vigiar a vida do fulano, do beltrano, do ciclano, não. Quando Jesus fala sobre vigilância, ele está dizendo para vigiar nós mesmos e ao nosso redor. Vigiai e orai. Por quê? Porque o leão está ao redor, procurando quem tragar. O inimigo, ele está ao redor, procurando quem engolir, para tragar para si. Então, meu amado, eu quero dizer para você, tome muito cuidado com a tentação. Porque a tentação, ela não vai te aproximar de Deus, não. Ao contrário, ela vai te distanciar dele. Ela vai fazer-te cair. E quando tu cair, o que ela vai fazer? Ela vai correr. E vai procurar outras pessoas para tragar. O inimigo, ele é sagaz, ele é sujo, ele é impuro. O que ele não tem, ele quer que a igreja do Senhor não tenha também. O que o inimigo não tem? Ele não tem a salvação. E na medida que ele não tem essa salvação, não tem mais salvação para ele, não tem mais. Ele não quer que a outra pessoa que está sendo salva, está no caminho da salvação, ele não quer que aquela pessoa prossiga, dê continuidade à salvação. Porque ele tem inveja. Ele tem inveja. Ele não curte a salvação.
Para falar-se a verdade, meus amados, o inimigo das nossas almas, ele tinha tudo para ser salvo. Mas ele mesmo não quis a salvação para ele. Por quê? Porque ele foi um anjo de luz. Ele cantava quando estava no céu, nas alturas. Ele ficou ao lado de Deus. Ele usava ouros, nardos, coisas puras, coisas boas. Ele desfrutou de muita coisa boa no céu. Mas, infelizmente, aquilo tudo ele levou ao coração, sendo arrogante, alimentou no coração dele a arrogância. Ele alimentou no coração dele algo que não era do agrado do Pai, de Deus. Ele alimentou no coração a luxúria, a mentira. Ele queria ser mais do que o próprio Deus, ele queria receber a adoração que Deus recebia no céu. Ele queria conquistar o coração dos outros anjos que não se prostraram diante dele, sendo que outros anjos ele conseguiu conquistar com suas mentiras. E por essa e outras coisas que Lúcifer fez, que Samael fez, ele ganhou a metade dos anjos, e as outras, maioria dos anjos, ficaram ao lado de Deus Pai. E nisso Deus viu toda essa coisa que ele fez, e Deus lançou ele de cima a baixo, chutou, pisou nele, chutou nele. Por isso que dizem que o inimigo das nossas almas, ele é torto e quebrado, né? Eu não sei, mas eu já ouvi falar sobre isso. Eu não sei afirmar se isso é verdade. Eu andei escutando por aí essa história, mas não sei afirmar se isso é real, se é verdadeira essa história, não sei. Mas eu só sei que ele, lançado de cima até embaixo, ele foi. Ele caiu aqui. E aqui debaixo na terra, ele está fazendo toda essa discórdia, toda essa desunião, toda essa divisão. Deus não trabalha com divisão. Deus não faz acepção de pessoas, mas o diabo faz acepção de pessoas. O joio e o trigo, eles crescem juntos. Eles crescem juntos. Eles aprendem juntos. Eles fazem as coisas juntos. Fica no mesmo lugar. Mas já chegou a hora do joio ser arrancado do meio do trigo. Porque o trigo não é igual ao joio e nem o joio não é igual ao trigo. O trigo carrega luz. O trigo carrega a verdade. O trigo, ele sabe se expressar. O trigo tem, a inteligência de Deus está sobre ele. A palavra de Deus está sobre o trigo. Acompanha o trigo em tudo que ele está, em tudo que ele for, aonde ele pisar. Aleluia. O trigo, ele não é só um trigo. Ele é filho do Deus vivo. O trigo, ele sabe de todas as coisas. Ele tem a semelhança de Deus sobre ele. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Existe uma diferença do trigo e do joio. O joio é impuro. O joio pratica o engano.
Ele engana, ele gosta de enganar. O pai do joio é o diabo. Ele usa as coisas que ele aprendeu junto com o trigo para o mal, não para o bem. Enquanto o trigo usa as coisas aprendidas para o bem. O joio não tem luz. Ele tem ódio no coração, ele tem mágoa no coração, ele tem tudo que não é da parte de Deus, tudo que não agrada. Tudo que não agrada Deus Pai, o trigo faz. Porque é trigo. E o professor, quer dizer, tudo que não agrada o coração de Deus Pai, o joio faz. Perdão, eu falei errado, desculpa. Todas as tentações, pode ser a pequena, a grande, todo tipo de tentação nos distancia de Deus. Nos faz ficarmos frios na presença do Pai. O significado do contexto é o segundo Adão. Porque enquanto Adão falhou na tentação, Jesus venceu, superando o mal onde o povo de Israel no deserto falhou. Essa lição dessa passagem fala sobre isso. Que o mal não é vencido com o mal. Pelo contrário, o mal é vencido com o bem. E isso Jesus nos mostrou aqui nesse versículo. Jesus nos ensina aqui a vencer o mal com a palavra. Porque Jesus demonstrou que a resposta para a tentação, quem é? É a palavra do próprio Deus. Quando ele diz assim, está escrito. Quando ele fala que está escrito. Ó, pode ler o versículo que ele diz. Está escrito. Isso é que ele está dizendo a nós, que a gente se vence o mal com a palavra. E não é qualquer uma palavra. É a palavra que se encontra neste livro valioso e precioso. E foi deixado por Cristo na terra para nos ensinar e nos corrigir. Quando ele diz está escrito, ele está dizendo que eu e você temos essa capacidade e esse poder tremendo para vencer o mal através da palavra, servindo de exemplo para resistir o mal e a tentação que se aproxima e é apresentada diante de nós. Nessa passagem desse versículo é ensinado também sobre a preparação. Após as tentações e a vitória enfrentadas por nós, anjos vêm para nos servir. Veja que quando Satanás pediu para ele o servir, o adorar, se prostrar diante aos seus pés, ele disse, Jesus disse assim, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Veja que após as tentações e a vitória que Jesus presenciou, vivenciou ali, anjos vieram servi-lo, marcando o início e o começo do seu ministério público. Onde é encontrado em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, que é essa passagem que eu já falei aqui. E é também encontrado isso no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. Olha só. E logo o Espírito o impeliu para o deserto.
E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. E também tem no livro de Lucas. No livro de Lucas. Lucas, ó. Deixa eu abrir aqui. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, até o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Não aparece no livro do Evangelho de João sobre isso. Mas isso é uma lição muito poderosa para mim e para você. Que assim como Jesus teve essa capacidade poderosa, e com ele a autoridade estava para vencer as tentações do pecado, eu e você também temos esse poder e essa autoridade. Nós temos essa inteligência para vencermos as tentações que vêm até nós. Aleluia. As tentações nos levam para o inferno. E o inferno não foi feito para mim nem para você. Foi feito para os demônios. Mas infelizmente, a triste realidade é que tem muitos aí se deixando serem tentados, sofrerem as tentações apresentadas pelo diabo e estão caminhando a passos largos ao inferno e não estão percebendo. Você que me ouve, você tem esse poder de vencer a tentação. Você que me ouve muitas vezes é tentado várias vezes. Você tem essa capacidade de vencer a tentação. Você consegue vencer a tentação. Peça ao Espírito Santo ajuda para você vencer a tentação que é apresentada a você. Veja no versículo que Jesus, o nosso mestre, ele foi tentado, mas ele teve poder, teve sabedoria, teve discernimento, teve capacidade, teve autoridade de vencer a tentação. A ele foi presenciada pelo diabo. A mesma coisa eu e você. Nós temos força também para vencer as tentações que nos são apresentadas. Aleluia, Jesus.
Mortifique sua carne. Morra para o mundo e nasça para Cristo. Em 2026 vai ser um ano não muito bom. 2026 vai ser um ano em que a igreja toda vai ser testada, tá? Deus vai permitir muitas coisas, mas muitas coisas vai trazer ao juízo. E muitas coisas que estão sendo reveladas agora, que foram reveladas no ano passado, vão voltar a ser reveladas agora este ano de novo. Muitas e muitas coisas pesadas o mundo em geral vai enfrentar. E se você não estiver preparado fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, infelizmente, você vai acabar caindo. Muitos crentes aí caindo aí, sem perceber. Muitos crentes aí aceitando tentações e outras tentações. Por fama, por dinheiro, por poder, né? Para se tornar famoso, para se tornar cheio de dinheiro. Sinto muito em te dizer, me desculpe em te falar, mas uma igreja que aceita as tentações do mundo apresentada a ela por fama e poder, me desculpe, mas não é igreja de Cristo. Fuja dela. Fuja dela enquanto se pode. Igreja que não prega sobre inferno, igreja que não prega sobre pecado, igreja que não revela, não permite que o Espírito Santo de Deus fale. Desculpe, fuja desse lugar. Esse lugar aí não está te levando até Deus, não está te fazendo apresentar Deus, não está fazendo você ser salvo. Pelo contrário, está te desviando do caminho da verdade, está te tirando do caminho verdadeiro e te colocando no caminho estreito. E o caminho estreito, a palavra de Deus fala que Deus não está no caminho estreito, ele não está no caminho largo, perdão, desculpe por isso. Jesus, ele está no caminho estreito. O caminho de Cristo é o estreito. É o caminho mais estreito que tem, é o caminho mais apertadinho que tem. Agora, o caminho largo é o caminho do inimigo. O inimigo, ele mostra, ele só desenha o caminho largo dele como se fosse estreito. E não é estreito. Não é estreito. Ah, mas não é. Eu falei, Jesus. Eu falei o que tá no meu coração. Eu abri esse canal, eu gravo vídeos aqui, não é pra criticar ninguém, não é pra profetizar o caos, não. Eu deixo o Espírito Santo me usar da forma dele, do jeito que ele quiser me usar, ele pode me usar. Você não pode impedir os escolhidos de Deus se pronunciar. Você não pode impedir os escolhidos de Deus, você não pode calar os escolhidos, você não pode calar o profeta. Só quem pode calar o profeta é o próprio Deus. É o próprio Deus que levantou o profeta para profetizar, para falar, para anunciar o evangelho verdadeiro, as coisas sobre a verdade, que muitos não têm nem coragem de abrir a boca para falar. Ficam com medo. Eu não vou falar sobre a verdade porque eu tenho medo de perder meus amigos. Eu não vou falar a verdade porque eu tenho medo de virem com críticas para cima de mim. Eu não vou falar a verdade porque eu tenho medo da minha família não gostar, que isso, aquilo outro. Meu amado, você foi chamado para falar a verdade. Então abre a tua boca e pronuncia a verdade. Não se esconda não atrás da Bíblia, não, como muitos aí estão fazendo.
e estão agora sendo todos expostos aí. E muitos escândalos a gente ainda vai presenciar ainda. Eu me lembro que em 2019 para 2020, eu buscava a Deus constantemente. Até hoje eu estou buscando muito Ele. Eu estou buscando muito Ele através da Bíblia. Ele me revelava todas as coisas através da palavra dele. Ele dizia: filha, muitos escândalos virão sobre a terra. Muitas coisas o mundo vai presenciar. Os homens, a minha igreja vai presenciar muita coisa. O meu juízo descerá sobre a terra. E isso tudo se cumpriu. E hoje eu assistindo um canal aqui de um rapaz que eu gosto bastante de estar acompanhando ele. Ele fala sobre os escândalos, né? Os escândalos que estão vindo do meio da igreja, nos escândalos fora da igreja, dentro dos templos, né? E aí eu fico olhando assim, ouvindo, eu digo, mas não é que isso é verdade? Mas não é que tantos escândalos estão vindo mesmo sobre a terra? Aí eu fico conversando comigo mesma, sozinha. Eu digo, meu Deus do céu, puríssima verdade o que Deus havia me revelado para mim. Tinha até feito eu escrevendo em folhas de papéis, de caderno velho e antigo. Que iria acontecer isso daí? E não é que está acontecendo. Todos os sinais estão debaixo dos olhos da humanidade. E o povo não enxerga isso. Não vê a mentira sendo exposta. Não vê o engano sendo exposto. Acha que isso tudo é apenas pessoas, né? Pessoas falando para querer visualizar, né? Levar likes, ganhar likes, quer dizer. Meu Deus, até quando eu falando sozinha, assistindo o rapaz e falando sozinha comigo. Meu Deus, até quando a tua igreja vai permanecer cega? Até quando o teu povo, as tuas criaturas irão permanecer assim, aceitando a mentira e o engano, achando que estão aceitando a tua verdade, meu Pai? E lá eu fico falando sozinha. Praticamente a mente da igreja, não são de todos, estão com a mente cauterizada. Só Jesus Cristo na causa desses daí. Nem a gente sozinho não vai conseguir despertar esse povo que está com a mente cauterizada. Porque isso daí é só Jesus na causa. Só Jesus que tem o poder de despertar essas pessoas que estão com a mente cauterizada. Só Jesus mesmo, mais ninguém. Aleluia. Aleluia. A tentação é algo macabro, é algo perigoso. Jesus, ele ensinou a resistirmos à tentação do pecado. Através desse versículo que eu li. Ele estava dizendo assim, olha, eu consegui. Eu venci, eu resisti, eu venci a tentação do pecado. E você, meu filho, minha filha, também tem o poder de resistir. Você tem essa autoridade, você também tem esse poder de vencer e resistir à tentação do inimigo. Assim como eu resisti e venci a tentação do inimigo quando eu estive na terra. Diz o Senhor, para mim, para você. Você tem esse poder, você tem essa autoridade. Que o Espírito Santo fale profundamente no mais íntimo e profundo da tua alma através dessa mensagem. Fique na paz de Jesus e que Deus abençoe.